nós já temos tido a certeza de que vários sinais do fim dos tempos, eles estão presentes no nosso dia a dia, na nossa sociedade atual. Hoje, a nossa pergunta é: o ecumenismo, ele é um sinal do fim dos tempos? Estamos aqui com debatedores especializados para nos ajudar a entender como é que é essa história, o que é o ecumenismo, por que ele é esse sinal, como é que essa questão funciona, né? E eu queria abrir esse bloco com essa pergunta, com essa questão. Diferença entre o ecumenismo entre igrejas e entre religiões. Olha, essa pergunta é muito importante porque hoje nós temos ecumenismo entre igrejas. Por exemplo, a nossa denominação, a Convenção Batista Brasileira, ela tem uma junta de missões mundiais em que envia missionários para os 4 cantos da Terra. E em alguns lugares do planeta, em alguns países, a gente tem relatos de que tem pastores, líderes da Assembleia de Deus, congregacionais, metodistas, trabalhando junto com batistas para quê? Para se proclamar o Evangelho de Jesus. Então, uma unidade entre a denominação com o único objetivo que anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Então, em relação a isso, não há problema nenhum nós nos unirmos com o alvo objetivo de quê? Proclamar o Evangelho. Até porque no início da igreja não se tinha denominações. Tá? A doutrina era a doutrina dos apóstolos e o Evangelho anunciado era a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador. Com o tempo, nós começamos a nos afastarmos dessa unidade, então cada uma denominação achou por si só que ela era somente a dona da verdade e não se unia numa forma ecumênica para anunciar o Evangelho. Então se fazia de uma forma isolada e não agregava, vamos dizer assim, esforços, orações, estratégias, e aí o resultado era, vamos dizer assim, poderia ser bem maior se unisse as denominações nesse projeto. Então, no campo de missões, esse ecumenismo existe entre as denominações que professam a mesma fé, Jesus, Senhor e Salvador, baseado na doutrina bíblica. Agora, entre religiões, isso é praticamente impossível. Aí é que começa o problema. Aí que é o problema. Tá? Entre as religiões, não tem como nós sermos ecumênicos, mas em relação às denominações, sim. Eu creio que nós precisamos resgatar isso, que ficou um pouco lá atrás, essas divergências, e hoje nós precisamos tentar unir as igrejas com esse alvo, com esse objetivo de angariarmos, vamos dizer assim, pessoas para o reino. Continua sendo a ordem de Jesus, a ordem né? De Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o mandamento que a gente tem que cumprir. E é isso que nos orienta e nos dirige nas religiões evangélicas, né? Porque seriam mais até denominações. É uma questão de quebra de barreiras denominacionais. Poderia ser... Eu não acho que seja um ecumenismo interdenominacional, mas se quiser usar o termo de unidade, seria essa quebra de barreiras que foram postas ao longo de séculos, de décadas, com relação às próprias denominações oriundas da Reforma. É o caso dos tradicionais, é o caso dos históricos, é o caso dos pentecostais, dos neopentecostais. Perfeito. Quer dizer, todos dentro de uma vertente que centra em Cristo a resposta para todas as coisas. Isso aí formou o grupo dos evangélicos, que, na verdade, como o pastor Paulo já nos esclareceu aqui, vem dos protestantes, não é? Que mudou apenas uma questão de semântica, porque nós viemos, na verdade, da reforma, não é? E do ponto de vista de se insurgir contra a religião global que era Roma, que era a católica, a religião de Estado, desde Constantino, no século IV. Então, o que acontece é que, hoje, por exemplo, eu vou fazer um seminário de escatologia, posso falar, pastor? Claro. Lá na igreja do pastor Paulo, que é batista, e eu sou assembleiano. Vim agora da Igreja Batista do Ceará, do Salvador, vou para Maranhão, na Igreja Batista, vou para outra metodista, e nas Nazarenos, quer dizer, eu circulo entre todas as igrejas denominacionais evangélicas para falar da volta de Jesus. Na verdade, a Igreja Assembleia de Deus, ela é filha da Igreja Batista. Não tenha dúvida, né? Lá em Manaus, fomos lá para os porões da Igreja Batista e hoje... Belém do Pará. Belém do Pará, exatamente. Belém do Pará. Exatamente, lá com o Daniel Berg, Guna Vingra, né? Que há 100 anos começou esse movimento pentecostal no Brasil
E, na verdade, eu fui batista, 30 e poucos anos. Olha, amo os batistas. Acho que o meu umbigo ainda está lá. Mas o Pentecoste desta natureza me alcançou, sem dizer, claro, que os batistas não são pentecostais também. Eles não buscam, talvez, todo o carisma que os assembleanos buscam e etc. Mas é uma outra questão. Verdade. Isso, então, não é o ecumenismo religioso. Isso é uma quebra de barreiras denominacionais buscando a unidade. Mesmo que entre os batistas, os metodistas, os wesleyanos, os assembleianos, existam pontos de divergências doutrinárias em algum ponto, o maior nos une. Verdade. E aí não há realmente quebra de unidade no sentido desse perigo que é o ecumenismo. Agora, muitas das nossas igrejas estão se envolvendo com movimentos ecumênicos, institucionalizados, igrejas sociais, a URI, o Conselho Mundial de Igrejas, que estão buscando unir várias religiões com outros conceitos que não são a teologia cristã. A própria Igreja Católica, com o segmento dos católicos carismáticos, eles acabam se aproximando muito mais das igrejas evangélicas e, às vezes, isso causa uma certa confusão na cabeça de muita gente, né? Eu já ouvi muitos evangélicos, eu vou usar essa expressão, evangélicos, dizendo isso. Não, mas aí, na igreja carismática, é tudo igual. É tudo igual. Não é. A igreja carismática, ela continua com as figuras, né, ou com a valorização da Igreja Católica, do Papa, dos santos, etc., onde há intermediação, né, para o acesso a Deus, que não é unicamente o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tem outros mediadores. Exatamente. Então, há diferença. E é isso que a gente está querendo chamar a atenção hoje, alertar, provocar reflexão, para que a gente tenha consciência. Houve um desvio doutrinário, culto a Maria, a mariolatria, já que nós estamos, questão do batismo de criança como bebê, oração pelos mortos, missas de 7º dia para mortos, a Eucaristia e não a ceia do Senhor, e tantos outros desvios doutrinários que a idolatria, a imagens, não é? Tudo isso aí, Deus fala claramente na Bíblia, frontalmente contra esse tipo de prática religiosa. E quando o celibatário, né? Os padres que não podem se casar, né? Isso aí envolve um pano de fundo da economia da própria igreja, para que não tenha herdeiro. A motivação disso, né? A motivação não tem nada disso. A ver com questões bíblicas, são outras motivações completamente diferentes. E quando a gente começa a falar na questão do ecumenismo, isso tudo se esquece, isso tudo teria que ficar igual, abrir mão de efetivamente preceitos bíblicos em função disso aí. Isso aí. Ainda nessa linha das distinções e entender conceitos que são comentados, qual é a diferença entre o ecumenismo e o pluralismo? Bom, essa questão de pluralismo é muito interessante, porque nós precisamos entender que o pluralismo ele trata as questões que nós temos um código, né? Nós temos, foi estabelecido na Reforma Protestante, né? Só a Escritura. No pluralismo, a verdade bíblica ela é questionável, entendeu? Então, não é somente só a Escritura, são as tradições, as encíclicas, mais aquilo outro. Então, vai enxertando um montão de vamos dizer assim, de heresias, e essas heresias vai fazer com que muitas das igrejas evangélicas abram mão desses princípios e voltam àquilo que foi restaurado melhor. A igreja que começou lá na Reforma Protestante. E algo muito interessante, esse ano ainda, 14 de janeiro de 2014, um bispo anglicano chamado Anthony Palmer, ele teve uma entrevista particular com o Papa Francisco, eles são amigos. E nessa entrevista particular, o Papa ele grava no iPhone desse bispo Anthony Palmer, que ele é anglicano, ele leva essa mensagem para uma reunião de Kenneth Copeland nos Estados Unidos, dos pentecostais,
E ele traz à tona algo que aconteceu em 1999, em que houve um tratado entre um representante da Igreja Católica Romana e um representante da Igreja Luterana. Porque a base da reforma foi as Escrituras, a justificação pela fé. Então, eles se reuniram e renegociaram a questão da justificação pela fé, assinaram que a Igreja Católica, ela entende a justificação pela fé e outras coisas mais. Então, aquilo que nos separava na ideia do Papa Francisco e também desse bispo anglicano, a partir dessa assinatura, já não nos separa mais. Ou seja, então, o que nos impede de andarmos em unidade? Isso foi projetado nessa reunião lá nos Estados Unidos, em janeiro desse ano. Houve um frenesi, né, daquele grupo pentecostal que agora podemos caminhar juntos, né? Aquilo que nos separava já não nos separa mais. Então, a doutrina da justificação pela fé, eles também entendem, vamos ser irmãos. Então, isso é uma estratégia de pano de fundo para quê? Para reunir todas as igrejas, as religiões, sobre um guarda-chuva só. Isso, na verdade, é a contra-reforma. Porque a conversão de Lutero foi em cima desse versículo, a justificação pela fé. Quando Lutero esteve em Roma e que viu aquela feira religiosa, aquela passando a mão num crânio que diziam ser de Pedro, comprando bugigangos, quinquilharias, Lutero questionou: o que é isso? É esse Deus que precisa desses patuais para se manifestar ao homem? Não, o crente é salvo pela fé. E a partir de Romanos, capítulo 8, Lutero se tornou um novo homem, não é? Fez a reforma. Então, isso que está acontecendo, o pastor Paulo Cozendei nos trouxe a informação, é, na verdade, um ato moderno da contra-reforma, para voltar exatamente como era antes. A Igreja Católica busca dominar novamente, envolvendo as religiões. Hoje, em Roma, vão lá o rabinato judeu, vão lá os representantes das religiões esotéricas do Oriente, da Índia, da Ásia, vão lá os evangélicos que estão envolvidos com igrejas, tal do propósito aí, do Conselho Mundial de Igrejas, a igreja social, a igreja evangélica que quer distribuir riqueza, a igreja evangélica que quer dar solução social ao mundo, tudo isso dentro de um movimento de paz, uma paz global, que virá não apenas de Jesus Cristo, não haverá do príncipe da paz, mas virá do esforço coletivo das religiões unidas, buscando uma unificação de propósitos para se chegar a Deus, e dizendo que todas as religiões levam a Deus. No próximo bloco, se eu tiver a oportunidade, eu vou falar da URI. A URI é uma iniciativa das religiões unidas. É uma estratégia para juntar. Isso aí envolve, por exemplo, empresas como a Ford, como outras instituições econômicas e políticas dentro dos Estados Unidos, o movimento republicano dentro dos Estados Unidos, os socialistas da América Latina, que formam, a URI hoje é um movimento riquíssimo. Que você vai falar no próximo bloco. Eu vou falar no próximo bloco. Objetivamente, respondendo a sua pergunta, o pluralismo é a ideia de quê? Que não existe verdade absoluta. Então, nós podemos negociar essa verdade e as outras têm as suas verdades, vamos juntar as verdades todas como sendo válidas. Esse é o perigo do pluralismo. E a verdade absoluta é uma, tem verdade absoluta. Tem verdade absoluta, e a verdade absoluta é Jesus, a verdade absoluta é a Bíblia e a Palavra de Deus. E eu não quero deixar de falar isso, antes de fechar esse bloco, de que por isso que todos nós temos que ter respeito às nossas lideranças, aos nossos pastores, nós precisamos ouvir o que eles dizem, mas nós precisamos também conhecer o que a Bíblia diz. E nós precisamos checar o que as nossas lideranças estão dizendo com relação à Bíblia. Não podemos ficar simplesmente dizendo porque fulano, porque pastor tal falou, acabou, isso se torna verdade. Porque se ele estiver falando algo que é diferente do que a Bíblia diz, a gente tem que questionar, a gente tem que dizer, opa, porque só a Bíblia é a palavra de Deus. É isso aí? Intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima.